Deixa eu começar. Nananana. Toda vez que a gente começa a falar de marketing, atualmente vocês sempre falam, vocês são da área digital, a gente sempre vai lembrar das mídias que nem a gente tem falado nas últimas aulas, que é a mídia de massa, a mídia de comunicação, tecnologia, tudo envolve a área de vocês. E a gente sempre tem essa repetição referente ao conteúdo. Você sempre tem alguma matéria desde o primeiro período, no primeiro semestre, né, de vocês, alguma coisa que sempre retorna à produção de conteúdo. Só que sempre no contexto daquela matéria, daquela disciplina, né? E aqui não deixa de ser diferente. Vocês vão ver um pouco sobre produção de conteúdo referente à matéria de vocês, né? Focado na mídia online. Só que antes de começar, eu queria até, como tem poucos alunos, saber a opinião de vocês. O que seria produção de conteúdo para as mídias digitais? Dá para dar uma ideia disso tudo? Vocês conseguem imaginar o que seria entender tudo isso? Vocês sabem? Alguém quer falar? Então, eu acredito que Você acredita, Gabriel? seja, como a gente tem estudado muito sobre geração de valor, seja algo que gere valor de uma maneira de uma forma online, seja para a empresa, para o criador de conteúdo, por exemplo, digital influencer, ou uma marca que só atua no meio digital. Assim, dá outra visão para a pessoa. Certo. É exatamente isso. Tudo que vocês falam não está errado. Eu só quis trazer essa ideia porque no momento que vocês estão vendo essa matéria mídia online, a gente está numa, eu vou dizer reforço, né? Vocês estão tendo reforço num conhecimento focado aquilo que eu falei, na comunicação de massa, só que no mundo digital, em outras palavras. Então, desde a primeira aula, eu sempre tenho trago e a própria matéria em si que vocês estão estudando, vocês devem ver coisas que vocês já leram, só que talvez num conceito acadêmico, né, teórico, com um olhar diferente, focado em mídia, focado nessa comunicação. Porque quando é aquilo que eu falei semana passada, mídia é comunicação. Não tem como a gente. Mídia é publicidade e propaganda. Não tem como a gente não falar. Só que esse termo hoje, no mundo, ele está morrendo. Hoje a gente não fala mais de mídia, a gente fala de target, a gente fala de persona, a gente fala de branding. Existem muitos termos de marketing que eu falo que parece que eles não é que eles deixaram de existir. Eles estão morrendo. A gente não vai falar mais mídia online, a gente vai falar rede social, porque o próprio termo já incorpora tudo isso. Vocês lembram, na semana passada, que eu mostrei mídia online e rede social, que tem uma pequena diferença? Mas a gente tem que entender que quando a gente fala de conteúdo, a gente tem que falar de todo esse sistema online. O que ele vai envolver? Não sei se vocês já viram que existe. É que atualmente não está tendo, né, na pandemia, mas tem uma feira em São Paulo, que é uma vez por ano, que é onde é uma feira de eletrodomésticos. Como existe a feira do carro, sempre existe essas feiras, que agora a gente está na pandemia, então não está existindo essas feiras no mundo, né? Os lançamentos de algumas marcas estão sendo totalmente online, ou eles estão refazendo de outras maneiras, usando o Big Brother, igual foi o caso da Samsung, né, com os novos aparelhos. Por que eu estou falando isso? Existe, acho que faz uns 2, 4 anos atrás, existia até uma geladeira, que a geladeira sabia o seu gosto de preferências de comida e ela informava o que estava faltando. Você não precisava abrir a geladeira para mostrar o que está faltando, o que está acabando. Era uma geladeira inteligente. Nessas feiras de tecnologia, focada em eletrodomésticos, atualmente, lembra da internet das coisas? Vocês devem lembrar? A gente fala muito de mídia online e é a internet das coisas. E essa imagem representa exatamente tudo que está fluindo hoje. Que a mídia
online, ela cada vez mais lhe dá informação, exatamente o que o Gabriel falou, da gente entender quem é influenciador, quem vai só querer gerar marca, quem só quer gerar brand. Cada vez mais as especificações das áreas de comunicação, elas estão existindo. Antes, a gente sempre trabalhava de uma forma mais abrangente, né? A gente sempre atuava na comunicação em massa, em mídia, a mídia abrangente e depois as mídias específicas, conforme a necessidade. Se a gente for falar no mundo de hoje, isso aqui é tudo diferente. A gente fala da mídia específica para eletrodoméstico, a gente fala da mídia específica na internet, o que vai atrair. Eu tenho que falar uma mídia diferenciada se eu vou me divulgar na Globo, na novela da Globo, ou num reality show. Claro que tudo tem o mesmo objetivo, que a gente pode dizer o mesmo tema, certo? Mas existe uma diferença. Deixa eu fechar meu WhatsApp, não ficar apitando. Existe uma diferenciação. Por que eu estou falando disso? Por que a gente fala de produção de conteúdo para mídias digitais? Nós estamos num ponto que é isso que eu quero falar, é mais ou menos isso que vocês citaram, que vocês já sabem. A gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que entender a persona, só que entender é cada vez mais a gente está não só. A gente vai falar funil de venda, jornada de compra, mas é só para vocês lembrarem do triângulo. Cada vez mais esse triângulo está se funilando. E se você não souber usar o verbo certo, o adjetivo certo, a palavra certa, parece que você não atrai. Se você não usar nem a cor correta. Então, existe muito essa questão de se preocupar com o tom. Eu tenho visto alguns artigos que eles falam com o tom e a voz da comunicação online. Por que eu estou falando tudo isso? Essa é um dos temas da matéria que vocês vão estudar essa semana, para quem já estudou, para quem já viu, que é fluxo de informações em mídias digitais. Falar de fluxo dessa informação, por isso que eu trouxe essa imagem antes, porque nós estamos num ponto que a geladeira vai nos informar coisas, a gente já sabe que a gente tem telefone, a televisão, tudo está conectado com a internet, a gente já tem a Alexa, ela sabe da minha luz, a gente já tem muitas coisas. Hoje as casas estão totalmente, cada vez mais ligadas à internet. Só que se a gente for levar isso num globo, numa forma de um avanço global, eu acredito que vai levar, vamos dizer aí, ao invés de 50 anos, vamos botar uns 20 anos, né? Porque existe a questão que ainda há regiões no Brasil, vamos dar o exemplo, até no mundo, que existe a falta de infraestrutura, né? De infraestrutura de moradia, né? Só que a gente está tendo uma infraestrutura das pessoas obterem as nossas informações cada vez mais. Então, essa taxa de informação, que tudo que você faz, tudo que você clica, tudo que você dá like, que você curte, que você gosta, que você simplesmente lê, você às vezes nem, né, porque você está tendo que clicar para ler, isso vai para um banco de dados, que é o Big Data. E aquilo vai ser utilizado por alguém. Aquilo vai ser hoje, por isso que tem existido tantas normas de referência da privacidade, das informações, porque a gente está tendo um fluxo de informação muito grande no digital, mas tem que existir uma... Não é privacidade, vou usar a palavra privacidade, né? A gente tem que legitimar essa privacidade que é direito do consumidor, do ser humano e de tudo mais, né? Isso já é do passado. O que acontece da porta, não tem aquela história que acontece da porta para minha casa, a história é minha. Então, é mais ou menos isso no mundo digital. Então, dentro do seu perfil, dentro da sua conta, dentro do seu e-mail, a responsabilidade é sua. Então, os gestores desses dados, eles têm que ter essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, a gente fazia a mídia é comunicação. Se mídia é comunicação e antes a gente fazia uma mídia abrangente, como que a gente vai fazer essa comunicação tão específica?
Por isso que existe a questão também de vendas de dados. O Google vende dados para grandes corporações. A gente tem essa questão. Por que se gerou o Google Ads, as empresas começaram a criar Facebook? Porque a mídia de massa não estava mais impactando. Então, a história foi se seguindo, é aquilo que a gente sempre fala, a história vai evoluindo. Só que Big Data, ok, grande volume de dados. Só que para gerar toda esse sistema de tecnologia, para ter a geladeira que vai informar o que você gosta, o que está faltando na sua geladeira, sem você precisar abrir a geladeira, ou ter um forno que simplesmente você não tem mais lá que colocar o botão, em 15 minutos ele vai parar de assar. Ele vai ser auto-inteligente e ele vai saber se a carne está ou não no ponto. Nós estamos num ponto onde que a inteligência artificial ela está fazendo parte de toda essa análise do ser humano. Acho que a mais difícil é trazer o olfato para a tecnologia, né? O odor, ter o cheiro na tecnologia. Isso já todo mundo já falou que, mas existe experiências há décadas de pessoas que tentam. Só que esse valor, né, da luz, da energia, da comida que vai ser avisada, do que você gosta, do que você veste, quem você segue nas redes sociais, o que você lê de notícia. A gente é bombardeado o tempo todo. A gente, às vezes, nem sabe direito como lidar com todas essas informações. E tudo isso é importante para a gente que faz o marketing, para vocês que estudam. Se vocês não souberem construir um fluxo de informação, fazer a pesquisa desse fluxo de informação, né? Como é que vocês vão conseguir chegar no consumidor? Como eu falei, hoje a gente não fala mais com a comunicação de massa. Hoje cada marca ela fala uma comunicação específica para cada canal, para cada mídia. Então hoje a gente vê, igual eu já dei vários cases, que existe muita empresa que está muito mais no on do que na divulgação de massa. E aí, tá, mas por que a minha empresa precisa ter Big Data? Por que a minha empresa precisa montar um data center? Para quem não sabe, data center é aquela estrutura de TI que você vai colocar o ERP lá dentro, vai ficar o sistema de software de vendas, de estoque e tudo mais, que vai estar ligado, às vezes, com algum sistema de CRM e com toda essa administração. O que é um Big Data menor, né? Vai ter um servidor, não, eu vou fazer na minha empresa toda a estrutura nuvem, só que eu preciso ter uma fibra ótica que chegue muito bem na minha empresa, eu preciso, porque as empresas precisam saber aonde que está vindo seus consumidores. As empresas hoje, distribuidora, de fornecedor, do ramo empresarial, que não conseguirem estruturar essa venda, é igual eu já falei para vocês há um tempo atrás, numa das aulas, que tinha um cliente que entrou em contato comigo, né, aonde ele queria vender no mundo virtual ontem, porque na cabeça dele o mundo virtual é uma loja, igual ele abre uma loja na rua tal, e nós sabemos que não é assim, né? Não é uma rua que você vai botar um outdoor e simplesmente lá vai ser informado. O Big Data tem todas as informações, só que a gente precisa das ferramentas para ela ser utilizada de forma inteligente, de maneira que um marqueteiro, que um consultor, que alguém faça a divulgação correta dessas informações vindas do Big Data. Por que eu coloquei esses trechos aqui para a gente pensar? O que o Big Data traz? Facilita acompanhamento de todas as demandas no mercado. Então, se você tiver um sistema dentro da empresa que tem entrada e saída do produto, a gente pode ver Mercado Livre, Magalu e tudo mais. É muito rápida a comunicação. A gente acaba tendo facilidade disso, né? Fornecer melhorias de segurança, porque ajuda na identificação de possíveis ameaças ou não. Recentemente, uma vez eu estava lendo que uma das empresas que mais faz fluxo de e-commerce, de melhor pagamento
né? É o Mercado Pago. Porque algumas outras, existe algum site, se você não tem um seguro daquela compra, pode existir muitas compras que, na verdade, elas são feitas por robôs, né? Então, a empresa, se não souber ter um sistema financeiro de gestão de venda automatizado, com segurança, de cibersegurança, o cartão que vai ser por um robô ou um vírus, você vai ter uma perda, né? Eu não lembro direito como é que era agora, foi um tempo atrás que eu li uma matéria sobre isso, mas agora falando, lembrei disso. Então, existem empresas de confiança, acho que a Cielo também tem, aonde que, se houver alguma questão, o estorno é rápido, entendeu? Tanto para a empresa, quanto para quem estiver tentando comprar. Então, a questão de ter fraude nessa compra, eu não sei quantos por cento menor, só para vocês entenderem. É importante ter isso. E o Big Data faz isso, né? Porque eu tenho que segurar a informação dos dados, CPF e tudo mais. Gerar insights valiosos, a construção da jornada é conteúdo, mas também a jornada de compra, ela pode ser construída para educar o cliente, para educar o consumidor, tem que ser claro no mundo digital, como a gente falou de interface, dessas coisas. Melhorar a criação de estratégias de marketing. Quando você tem um sistema de e-commerce com Big Data muito bem constituído, o marketing ele vai ter uma questão de trabalhar a conexão de confiança e credibilidade muito fácil, muito boa até. Agora, se o site, se o sistema, se o RP, existe uma falha de conexão, é possível ter muita queima de informação importante, falta de informação relevante, falta de dados, tá? Eu estou falando isso até por experiência mesmo, né? Como vocês sabem, nesses últimos anos, antes de tornar a tutora de vocês, eu entrava numa empresa. Então, eu tinha esse problema, porque o RP não estava conectado com o CRM, então, assim, eu não tinha como ter qualidade nas informações. Eu tinha por causa do Google Analytics, eu tinha uma base de alguns canais, Facebook, Google Analytics, Google Ads, todas as ações de redes sociais. Mas referente à conexão com o Big Data, a conexão desse fluxo de informação, de demanda de mercado e venda, não tinha. Eu tinha uma dedução baseada na experiência que eu já tinha dentro da empresa e pelo que eu via de venda. Como se fosse, né? Ou seja, uma pesquisa meio que pela experiência, né? Experiência empírica. Otimizar os processos é muito importante, identificar os padrões em que a organização precisa entender esses perfis. Como eu falei, é importante as empresas estruturar um Big Data, que o marketing e o RP consigam se conversar e, principalmente, construir essa conexão. É um investimento, muitas vezes, não é barato, mas é compensador. Não tem uma empresa hoje que não investiu, tenha retorno, é garantido. A gente vê aí na internet que existe sites como uma de acessório, que agora eu estou esquecendo. Nossa, eu segui uma de acessório. Ela é uma das grandes vendas de acessório do Brasil, mas hoje eu vou dar um case que vai lembrar muito isso. Temos os ganhos de relacionamento, que, como eu falei, se você constrói um bom Big Data, um bom sistema de fluxo de jornada, você acaba tendo uma boa comunicação e a credibilidade ela é fácil de ser disseminada pelo marketing. E tomada de decisões mais assertivas, né? Você vai saber cada vez mais qual é o público-alvo de determinado produto, que comunicação você vai fazer com aquele produto, ou não, você vai fazer uma campanha específica de vários produtos e assim por diante. Então, as ferramentas digitais, elas auxiliam nesse serviço de compreensão de todos esses dados, né? De personalizar cada vez mais os dispositivos que a gente vai usar. Então, hoje é capaz que a gente faça uma venda diferenciada. Eu estava vendo que o Netflix
Foi recentemente o Dia da Enfermeira, né, dia 14 de maio, e o Netflix fez um material muito específico sobre o Dia da Enfermagem, usando seriados que, né, tinham enfermeiros. Só que a sensibilidade que foi construído ganhou muito tags no Twitter e algumas redes sociais. E isso que é a construção. Mas aí que tá. Por que, né, a gente vê tanto seriado médico? Porque envolve o público. Porque eles sabem que eles têm um público que gosta de assistir. E que a gente sabe que hoje os seriados da área da saúde são os que mais estão populares nesse mundo de seriados, né? E assim por diante. É interessante a gente perceber que... Cadê? Eu tirei ele? Ah, eu tirei ele. Cadê? Acho que vocês viram eu clicar. Eu acho que eu não convidei, eu tirei, né? Deixa eu escrever aqui no WhatsApp. Rapaz. Ah. Coitado. Deixa o João Vitor entrar. João Vitor, desculpa, eu fui clicar, eu acho que sem querer eu não te convidei, né? Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Então, quando a gente fala de fluxo dessa informação, vocês estão vendo como esse caminho é importante? Por vocês já saberem, eu estou só querendo mostrar a base para vocês entenderem tudo isso, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter a geladeira nos informando o que a gente vai comprar. Vai ter um forno que eu vou botar a carne lá dentro, não vou ter mais que desligar o botão nenhum. Ela vai saber quando está assada ou quando não está assada. Bom, para quem não gosta de cozinhar, é muito bom, né? Essas coisas. E o que acontece? Todos esses dispositivos, né? São pessoas que gostam de praticidade. Se a gente for pensar em eletrodomésticos inteligentes, são pessoas que gostam de ter praticidade, são pessoas que gostam de facilidade, são pessoas que não se preocupam tanto, talvez, com a boa alimentação e acham que até não tem o prazer de cozinhar, né? Vamos dizer assim, não é um lazer estar na cozinha. Então, essas pessoas acabam sendo muito práticas na hora de comer, comem muito fast food, então, às vezes, ter os eletrodomésticos falando por si é interessante. E o que envolve, só para a gente reforçar, igual eu falei dos RPs, só para vocês saberem, o fluxo de informação, eles têm a questão de dados estruturados, que a gente vai ter mais informações, igual está aqui, dados pessoais, telefones, história e tudo mais, do nosso cliente. Quando ele é dentro do Big Data, ele está muito bem ligado ao RP, que é o RP e o CR, que eu falei para vocês agora. Então, quando as empresas conseguem unir muito bem isso, cara, tem um material de persona perfeito ali dentro, tá? Quem tem experiência, um dia puder aplicar, é um case que você aprende muito, sabe? Que cada vez mais tem alguma coisa, você começa a entender cada vez mais de fluxo da informação, do fluxo da informação, da automatização dessa informação através dos e-mails, através das redes sociais e tudo mais. Você começa a criar um mapa, né, que a persona vai estar acabando de seguir, vamos dizer assim. E tem os dados não estruturados, né, que não estão prontos em software, preciso de monitoramento humano, né, para gente ter aquelas deduções. São os vídeos, as notícias, os comentários, fotos, mas que a gente sabe que quando tem um bom conteúdo, ele também faz uma ligação, né, de credibilidade, confiança com a marca e tudo mais. Mas esse aqui são os que poucas empresas pensam em investir. Dados estruturados. O que a gente mais vê hoje em dia são dados não estruturados, tá? É o que a gente acaba fazendo no marketing. A gente hoje ajuda os clientes a criarem essas deduções, mas poucos têm dados estruturados, tá? E aí, o que vai entrar muito também nesses dados, só para diferenciar? Marketing de mecanismo de busca, que é o SEM, e o CO, que é a otimização de busca, né, de maneira inteligente. Então, conforme está lá, tudo que a gente fala hoje na internet, ela é ligada por palavras.
por conexões. Então, todas essas conexões, ela tem um caminho. Quando você consegue fazer que determinado fluxo de palavras, vamos dizer assim, e você consegue fazer um bom anúncio, né, que você vai otimizar, você consegue encontrar alcances e personas potenciais cada vez mais do caminho que você está plantando da comunicação. Hoje é importante, sim, estar em mais redes sociais possíveis. Eu sempre fui do tipo que, sim, eu acho que não esteja só no Instagram, não fique só no Facebook, tenha todos os canais possíveis. As empresas hoje eu ainda acho que elas têm que ter o Instagram, a fanpage, o Google Meu Negócio, se possível abrir o site, quanto mais você conseguir construir a comunicação do que você verbaliza, do que a empresa verbaliza, digamos assim, mais essas empresas você vai ser encontrado. Porque eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Você acredita que as empresas hoje em dia elas têm que também estar no TikTok? Porque eu tô lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, e eles estão indicando. Só que não é uma realidade, sim, de todas as empresas. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o YouTube ele é um canal de entretenimento? Ele hoje tem uma parte de social media, de rede social. Hoje você dá comentários, você faz. O TikTok, eu acho que as pessoas ainda estão muito no entretenimento, tá? Eu não sei, eu já avaliei algumas empresas em Cachoeiro, recentemente eu abri, acho que o TikTok no começo desse ano, não abri ano passado, eu avaliei algumas empresas que criaram seguidores, mas é aquilo que eu falei, está sendo, digamos assim, entre Instagram, Facebook e TikTok, o índice lá é baixo. Você vai achar alguém? Vai. Alguém vai curtir? Vai. É como se você tivesse criando que a sua marca, você humanizasse a marca, sabe? Eu acho que o TikTok hoje, para ser uma ação de humanizar um pouco a marca e trazer, eu acho que é válido. Eu só acho assim, você tem que ter alguém para administrar tantas redes sociais, né? Que eu acho que eu recentemente estava até lendo sobre o Pinterest. Eu não sei se vocês têm, mas eu fiquei, gente, será que vale? Eu nunca tive, mas é aquilo que eu falei. O básico, Instagram, Facebook, eu acho que são aonde tem mais usuários. Como o TikTok está bombando, eu acho válido sim as empresas estarem abrindo. Que em breve eu acho que o TikTok vai fazer mais coisas, porque o Reels do Instagram não matou o TikTok. Não matou o TikTok. Na verdade, tem muita gente que tem mais popularidade no TikTok e quando traz o mesmo conteúdo para o Reels, não tem o mesmo resultado. Só para vocês terem essa noção, entendeu? Isso que eu tô achando o TikTok interessante. Então, assim, eu acho válido abrir o TikTok, sim. Mas é aquilo que eu falei para você, tem que criar um conteúdo que tenha a ver com a marca, ou que faça as gargalhadas, mas que seja constante, assim. Mas de básico, esteja nas principais. Aquilo que eu falei, Gabriel, se puder abrir um site, abra. Se puder abrir, por exemplo, uma empresa de distribuidor, não é interessante abrir o Pinterest. Mas digamos que, pelo ramo que ela atua, abrir o LinkedIn. Eu abriria. Dependendo da empresa que você estiver fornecendo trabalho de marketing, é sugestivo, vocês que estão se formando marqueteiros, sugerir redes sociais para auxiliar a alavancar ainda mais a marca. Tá? Só que é aquilo que a gente tem que sentar e estudar. A empresa tem algo a ver? Vale a pena? Aqui em Cachoeiro, por exemplo, que tem TikTok, que eu vi foi a Zanepan,
Eu não sei se foi... Tem uma loja de móveis de Cachoeiro também que eu vi que tinha TikTok. Não estou lembrando se era a Divan. Não estou lembrando agora. Mas, assim, a Zanepan me chamou a atenção. Eles abriram agora, em março. Mas como eles têm um perfil muito... é muito comunicativo o perfil, eu acho que agregou, entendeu? Porque na Zanepan eles têm uma funcionária que fala muito no history. Então, agregou um pouco, sabe? É como se você tem um ator dentro da empresa e esse ator vai fazer toda essa comunicação. Ele vai ligar todos os canais, todas as mídias, né? Todas as redes sociais. Eu acho que vale a pena. Agora, não tem, então fica com o básico. Só é minha sugestão, tá? Mas o que é bom? Porque quanto mais você tiver lá, por exemplo, Zanepan, loja Zanepan TikTok, loja Zanepan Google Meu Negócio, loja Zanepan no Facebook, loja Zanepan, site Zanepan. O que ela está mostrando? Isso aqui, ó. Quando ela chega lá no Big Data do Google, que está ligado com outros Big Datas do mundo, vocês estão entendendo? Ela consegue ter uma otimização paga muito boa, digamos que ela invista, e uma otimização orgânica muito boa também. Porque o jeito que foi construindo a fanpage, todo o fluxo que ela está desenvolvendo, não é só engajar os canais de rede social, tá vendo? Mas ela também tem aqui, ó, criação de conteúdo, otimização, tudo isso está entrando no Big Data. Só para vocês entenderem, tá? Eu sempre acreditei muito nesse sentido. Quanto mais tiver informação, mais essa, por exemplo, Zanepan, que é uma palavra diferenciada, né? Não é uma palavra popular igual comunicação, arroz, feijão, mas ela vai ser reconhecida no Big Data. Então, por exemplo, eu estou vindo de Fortaleza para Cachoeiro, entrei no Google Maps, sei lá, é como se, sabe, eu digitei lá farinha de trigo. Opa, Zanepan veio de maneira, uma busca orgânica para mim. Então, eu acho interessante. Isso é a frase que você vai entender mais do que a gente está falando, Gabriel. Big Data, fluxos modernos de informação, que é o SEM e o CEO, são vitais para o desenvolvimento de marketing digital, devido à sua relevância para a promoção de uma marca, produto e serviço na web. E a gente fala de inbound marketing. E o que é aquilo que eu falo de inbound marketing? A gente construir esse caminho de reconhecer as palavras, e quanto mais você conseguir ser visto, mais você vai conseguir ser convertido, tá? E mais as pessoas vão procurar por você. Por isso que eu falo, às vezes a gente acha que não abrir determinados perfis não é relevante? Depende. Claro que existem marcas que estão muito melhores só no Instagram, sem perfil nenhum. Mas eu não acho que ela conseguiu só de maneira orgânica. Ela deve ter feito tráfego. Eu estou falando de maneira assim mais orgânica para vocês se entenderem. Esse caminho aqui, ele tem que ser reconhecido para o Google, para os campos de busca, né? Para os sites, seja o Bing, seja o Google, seja o YouTube, o Yahoo, qualquer área de campo de busca. Os campos de busca, eles são orgânicos. Eles têm que saber quais são as palavras-chave que você usa. Quais são as palavras-chave que você vai mapear o seu site e toda a sua comunicação para que isso seja atrair para o que você quer no final, para que ele faça a venda, né? E depois você só vai fazer a manutenção desse caminho com ele, tá? Vamos lá, conteúdos digitais. A gente sempre fala que conteúdos... mas por que a gente vê tantos sites, muitos sites que fazem inbound marketing, que são focados em inbound marketing, eles são criadores de conteúdos, assim, vou colocar o tempo todo, parece uma máquina. São pessoas que parecem que estão lá, assim,
acabou de sair do Big Brother, em 10 minutos já tem matéria de conteúdo dentro do blog. São umas máquinas, sabe? São pessoas que têm aquela rapidez. Aí, além de ter postagens criativas, eles criam e-books, eles vão fazer postagem nas redes sociais, eles vão fazer infográficos. Recentemente, eu vi um infográfico do engajamento da Anitta com o engajamento da Juliette. Então, assim, as pessoas utilizaram o auge da Juliette e já fizeram conteúdo de infográfico mostrando a potência do engajamento da Juliette nas redes sociais comparado com a Anitta. A rapidez que essas pessoas criaram conteúdo. Alguns vão fazer vídeos, outros vão aproveitar, usar imagens que a gente já conhece, que é o básico. A febre agora do momento é postcats. Postcat. Como é que vocês que falam essa palavra, gente? É postcats, podcasts. Eu vou ter que estudar como é que... Eu falo podcast. Não sei, eu vou até perguntar. Se vocês quiserem, depois vou mandar um link dentro do grupo. Eu tenho um amigo de Minas, Renato. Ele é especialista em podcast. Ele está criando podcast para o Petrobras. Pra vocês terem uma noção, ele acabou de lançar um livro. É um dos, assim, na minha opinião, acho que no Brasil hoje é a referência de cara. Ele investiu alto. Isso, ó, que vocês terem noção, ele começou isso há uns 5 anos atrás, onde quase nem se falava tanto. Mas ele hoje faz para um monte de gente, para famosos. Semanas passadas, aí ele postou no Instagram dele, aí não tô lembrando o nome de uma atriz, mas era uma atriz que era alguma coisa com a Globo e com Netflix. Aí agora ela também... E ele que editou, porque ele, além, né, dele ser educador dessa área, ele tem a agência dele, ele cria o podcast para as pessoas que precisam, tá? Só para vocês entenderem. Mas é fantástico. Ele tem um estúdio dentro da casa dele, é um troço de louco, tá? Apresentação de slide também, que a gente já falou do Swap, acho que é Swap, que é aquele cara do storytelling famoso. Então, o conteúdo digital, ele quer dizer o quê? O material tem que ser atrativo, mas ele tem que estar, assim, na febre da internet. Então, cada vez mais a gente vê e-books, cada vez mais a gente vê e-books free. Quem aqui já baixou um monte de e-books e não leu nenhum? Ou quem aqui abaixa o e-book e lê tudo? Só para saber. Vocês já baixaram muito e-book, já leram todos, ou você simplesmente dá uma bisolhada? Alguém quiser falar? Eu ainda não li muito, não, mas tenho interesse. Eu, às vezes, mas não chego a ter. Vocês não abaixam os e-books free para dar uma olhada? Nem para... Gente, então eu sou a febre dos... Eu vejo e-book, aí tá lá assim, free, eu abro, leio algumas coisas, aí se eu vejo que é um e-book bom, eu até salvo. Tem uns que eu já pego e deleto, mas eu sou meio daquelas... Opa, vou dar... Para ver referência, para criar conteúdo, conhecer coisas. Tem uns que são muito bons. Tem uns que eu acho que são muito didáticos, assim. Eu acho mais claro para entender determinados assuntos. Tá? Só para falar isso para vocês. Planejamento em mídias online. Não vou falar muito isso aqui, mas é só para vocês saberem que a gente sempre fala. Produção de conteúdo é sim educar, é demonstrar, compartilhar, ser relevante, mas é que nem tá aqui, sem fazer a venda explícita, né, que é citado no livro de vocês. E lembrar que essa frase do Torres, que foi citada pelo professor no slide dele, não tem como eu não citar essa frase. Lembre-se de que o consumidor é mais propenso a fechar negócio com empresas com as quais tem melhor relacionamento. Hoje o marketing é relacionamento. Seja ele virtual, seja ele presencial, seja ele qualquer tipo. A gente tem que ter uma ligação com aquela marca, com aquele produto. E aí a construção na mídia online de conteúdo que eu estou querendo reforçar com vocês, em tudo que eu estou falando, é isso aqui, ó, palavras. Eu acho que a principal dela é palavras,
tamanhos e formatos, a gente tem que ver qual é a tendência, né? Que agora o Instagram tá muita gente fazendo 1080 versus 1350, tem gente mudando. Alguns estão dizendo que é mais atrativo, outros estão dizendo que não, e aí depende. Tem gente fazendo muito Reels, tem gente não fazendo muito Reels. Então, acho que depende de cada nicho. Tem gente que bomba fazendo Reels, ganha seguidores, mas às vezes eu me pergunto, ele conquistou tantos seguidores porque os Reels deles é engraçado, só que o conteúdo que ele posta é completamente diferente. Eu tô falando porque eu tenho um conhecido que eu comecei a seguir ele, porque eu adorava ver as danças dele no Reels. Eu gosto de ver Reels de dança. Eu acho fantástico. Mas o que eu acho engraçado, o conteúdo dele é só sobre marketing. Então, o Reels foge um pouco. Tem uns que falam que o Reels não tem que ser dancinha, tem que ser focado no conteúdo. Então, assim, tem que tentar dar o certo para cada nicho de negócio. Se não dá, tentar refazer de uma maneira diferente. Mas buscar essa criatividade não é algo, né, de uma hora para outra. Otimizar o conteúdo na site de buscas é aqui, palavras, é colocar o site junto com o Google Analytics, junto com o Instagram, junto com o Facebook, é fazer essa administração, colocar tudo bem ligado para você ser encontrado, para as palavras que foi criada dentro do site. As pessoas não sabem, mas o jeito que você escreve no site pode fazer o seu site subir no Google ou não. Sim, o Google, existe uma área dentro do Google que ele dá uma pontuação para o seu site. Se o seu site tiver que ele considere muito plágio, o seu site não vai ter uma boa busca orgânica. Se ele considerar que você tem dentro do seu site conteúdo original, ele vai te dar uma busca orgânica maravilhosa. Só para vocês entenderem. Então, a gente falar de fluxo de informação, a gente falar de conteúdo, a gente falar de planejamento, a gente tem que pensar em palavras. Aqui é só para reforçar, que também está na matéria lá do professor, produção de conteúdos em mídias digitais. A produção de conteúdo é utilizada em ferramentas de plataformas, de compra, de tudo que a gente vê hoje, né? Tudo a gente fala consumo, conteúdo de valor, conteúdo rico, conteúdo não sei o quê. Existe duas pessoas que eu já citei para vocês. Marina Monteiro, eu gosto demais dela. E tem agora uma outra. Eu gosto muito da Mousa. Ela é uma das que eu tenho gostado muito dos conteúdos dela. Por quê? Ambas falam que o marketing, até vou responder um pouco a pergunta do Gabriel, a gente tem que entender a empresa para a gente saber tentar construir o marketing dela, tá? Às vezes, você vai vender bijuterias, e você não vai fazer tanta venda online, mas você tem uma lojinha. Só o Instagram vale a pena. Então eu só vou fazer o seu social media. Ok. Não, eu tenho uma visão de fazer um site, de fazer uma venda online, eu quero investir, que agora o WhatsApp já está vendendo, né? Parece que o WhatsApp também vai ter anúncios, então a gente vai ter uma mexida nisso. Ok, então vamos investir num site, ou criar um blog, ou fazer o Google Meu Negócio, fazer a fanpage também, né, no Facebook. Então, a gente tem que entender. Mas esses canais aqui, vocês já sabem que são ferramentas para produzir conteúdo. Recentemente, eu estava estudando, e eu vou dar essa dica para vocês. Você já deve ter ouvido, talvez, mas grandes influenciadores de marketing, que é o que esses grandes influenciadores de mais de 100 mil seguidores, aonde eles pegam boa parte dos conteúdos é nos grupos de comunidade que eles participam. Então, quando eles criam os grupos deles do Telegram, ou do Facebook, ou a maioria dos conteúdos de mídia digital hoje tentam dentro desses grupos. Eu achei até uma ideia interessante para a gente sair
do Answer the Public, desses outros que a gente sabe, né? Que vão dar conteúdos mais genéricos, conteúdos, mas tem gente que aproveita as tags do Twitter e cria conteúdo baseado nas tags. Quando é Juliette, quando é agora o Kevinho e assim por diante. Né? Que agora a morte do Kevin virou tag para lá para cima. Então, é para dizer para vocês, se souber usar o conteúdo do momento a favor da empresa, show. É aquilo que eu falei, não é sempre que a gente está com aquele engajamento na cabeça, vou fazer conteúdo agora. Mas tem gente que é. Tem muitos influenciadores por aí que eu até me espanto. Mas eu acho que tem uma equipe por trás. Não acho que é só aquela pessoa, né? É qualquer influenciador. Vocês conhecem a Amaro? Algum de vocês já ouviu falar da Amaro? Não, sim, não. Então, gente, a Amaro, ela estava estudando ela essa semana. A Amaro é uma empresa que ela sai do contrário. Já que a gente está falando de mídia online, ela não é uma loja física que foi para o virtual, que é o que a gente está acostumado. Ela é o contrário. Ela é uma loja online que se tornou loja física, tá? Ela é a 7ª empresa mais inovadora da América Latina, segundo a Fast Company de 2018, tá? Eu não sabia, mas foi um suíço que criou a marca. Isso aqui significa Digital Native Vertical Brand, então ela teve a origem dela do digital e depois ela se tornou física. Todo o seu produto, decisão de ferramenta, plataforma, arquitetura, tudo foi primeiro online, depois ela veio para o físico. No momento que ela se tornou pioneira no Brasil, a Amaro não possui intermediários na sua cadeia, ou seja, o estilo dela de se vender é exclusivo dela, né? E conquistou uma cadeia de consumidores específicos, um nicho muito específico. E quando falamos dessa experiência que ela desenvolveu, o fato é que ela se tornou uma empresa nativa digital. Hoje, com toda a sua expansão, em final de 2019 para o começo de 2020, eles abriram a sua marca, porque hoje a Amaro não é só uma venda de roupa, hoje eles vendem shampoos, sabonete, sapato, outro vestuário sustentáveis, eles começaram a trazer outros fornecedores para revender dentro da sua loja. De tão forte que se tornou as roupas da Amaro, tá? Então, essa cadeia, né, direto para o consumidor, trouxe facilitar essa coisa que eles, né, de credibilidade que eles construíram. Mas isso não é só suficiente. A Amaro tem uma experiência que não está só no site ou na loja física, ela cuidadosamente desenha para ser encantadora e superar as expectativas. E aqui eu vou mostrar para vocês a Amaro Collective, plataforma de venda para outras marcas. Em 2020, que é o que eu estou citando, eles desenvolveram cada vez mais o site deles no começo da pandemia para reforçar essa venda. Eles não tinham vendas por WhatsApp, mas em questão de poucos dias ou semanas, eles construíram uma venda muito boa, que engajaram muito bem. Vou passar rapidinho o conteúdo para vocês conseguirem ver. Aqui, não sei se alguém já viu sobre a Amaro? Acho que não, né? Não conhecia, não. Não? Espera aí que o site coisou. Volta. Então, eu vou explicar rapidinho para vocês verem. Eu conheci a Amaro, como aqui vocês não têm acesso ao áudio, eu só vou passar para explicar. A Amaro, eu conheci a Amaro em 2018, quando eu fazia uma pós em Vitória, com a minha professora. Eu vou acelerar aqui só para vocês entenderem. Que eu vou narrar o vídeo da Carol, que eu já sei. Ela criou a Amaro Guide Shop. O que seria Guide Shop? Na verdade, ela funciona da seguinte forma. Você entra na loja,
você vai ver todas as roupas que você vê no site, você vê na loja, tá? Só que a diferença é a seguinte. Aí eu vou deixar a Carol ali mostrar. Ela tá falando do vestidinho que ela escolheu. Vai lá, todas as guide shops ela tem essas plataformas totalmente tecnológicas. Isso antes da pandemia, tá, gente? Em 2018, 2019 já funcionava desse jeito. E você pode pagar direto online ali na loja. Não tem uma pessoa física para fazer o caixa. Você faz uma compra virtual dentro da loja. O que acontece? Eles criaram a Guide Shop por quê? Para a pessoa sentir a textura da roupa. Você pode vestir, vai ter o seu tamanho, mas você não sai com a roupa, com a sacola da loja. Você compra, dentro de 2 horas, essa roupa, no máximo 3 horas, estará na sua casa. Se você comprar em Grande São Paulo até 7 horas da noite, essa roupa vai estar na tua casa até 10 horas da noite. Tá? A Amaro, ela veio todo com uma questão de design diferenciado, e no começo, quando a Carol aqui está assistindo, mostrando, quando você entrava numa guide shop, você também ganhava um cachecol, dependendo da guide shop que você fosse, do volume de roupa que você comprava, você ganhava uma outra peça exclusiva da Amaro, tá? Para vocês terem uma noção. Então, você pode chegar lá, experimentar tudo que você quiser, você só não vai levar roupa. Você vai lá, experimenta, sente a textura, cria os looks que você quiser, mas a roupa você vai receber lá na sua casa, tá? E aí que tá. E outro diferencial deles é que o site deles, não sei se eles vão mostrar aqui, é que no site, no final, aí ó, tá vendo? Até hoje, 10 horas da noite, não. Eles têm, é o diferencial deles. Deixa eu mostrar aqui. É aqui, ó. Deixa eu voltar o vídeo. Depois eu mando esse vídeo aqui para vocês, mas ele é longo. Aí, o que eu queria mostrar para vocês? Em 2019, eles transformaram cada vez mais o site e começaram a vender outras coisas, acessórios, lingeries, coisas que eles não vendiam. A partir de 2019, que ela mostra aqui. Só que um diferencial no site deles, deixa eu passar aqui que ela mostra. Você, tem um vídeo no final, aqui é o TikTok e as redes sociais. Eles começaram, eu acho que eu já passei ano passado para vocês, não foi ano passado. Acho que alguém está pedindo para entrar. Foi ano passado. Isso aqui foi uma questão que a Amaro foi muito criticada no passado sobre alguma questão do LGBT. E eu lembro que o que eles fizeram? Eles perderam seguidores. Eu acho que eu falei não sei se foi com vocês, acho que foi com a turma do ano passado. Eles perderam seguidores por uma postagem que eles fizeram e eles foram lá e defenderam. Eles pegaram todos os funcionários, né, da LGBTs que ele tem, colocaram texto e publicaram no history deles para impactar. Se vocês verem com calma, ela fala de muita coisa. É recente esse vídeo, de 2020. E o que é mais interessante, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Só para vocês verem, além dos modelos, eles têm um guiazinho onde a modelo se passa. É um diferencial da loja que eles bombaram em 2020. Parece que já tinha antes, né? Só que depois eu mando esse material para vocês. E aqui é o material que eu tirei, que eu estudei esses dias e falei, cara, tem tudo a ver com mídia online, mas eu esperei para a gente chegar mais nesse final para a gente dizer. Se vocês lerem com calma tudo isso aqui, vocês vão entender muito. Essas aqui são as lojas, você entra, você experimenta a roupa, mas você não sai com a roupa. E cada vez mais eles se tornaram sustentáveis. Atualmente, a Amaro tem uma linha totalmente sustentável. E o que foi o boom de 2020, que eles criaram a modelo virtual deles, como se fosse a Magalu. E, além disso, eu sei que esse não está no texto, tá, gente? Eu nunca vou esquecer, a minha professora dizia assim, sigam a Amaro
Nem que vocês não comprem, mas sigam a Amaro para vocês aprenderem marketing digital. Isso eu já sigo faz um tempo. O que acontece? A Amaro, foi no meio do ano passado, lembra quando a Anitta, não sei se vocês viram que a Anitta falou de games e tudo mais? A Amaro também fez uma ação com o pessoal do ramo de games. Eu não sei se está envolvendo talvez essa modelo, mas eles lançaram conteúdos e videogames aonde a pessoa, o personagem, você se personificava numa roupa da Amaro e fazia parte de um videogame. Não sei se ainda está bombando, mas foi para pegar uma legião específica de um público, sabe, de adolescentes. Em São Paulo, só sei que foi uma febre. Aí aqui, que ela bombou, matéria, ela fala isso. E aqui está o site, que ela começou a vender até vela. Ó, elas venderam vela, hoje eles vendem creme, mas tudo na linha sustentável. Tá? Hoje a Amaro, ela tem uma linha muito forte na questão de roupas e produtos sustentáveis. Foi um diferencial que eles acharam a partir de 2019 e até hoje. Só que o roupa sustentável não é barata. Só para falar, eu já entrei, já vi. Hoje a Amaro, ela tem um preço, mas quem paga, né? Ela tem roupas em conta, mas não é tão, né, comparado uma Renner e tudo mais. Para vocês entenderem, a Amaro trabalha com a ideia de roupas exclusivas, assim, sabe? É como se, para quem gosta muito dessa área de não ter a roupa igual, né? Você compra, mas a qualidade é maravilhosa. Roupa dura, segundo minha professora, eu nunca comprei, mas a minha professora era fã há 3, 4 anos atrás e eu comecei a seguir. Eu acho muito interessante. E o que eu acho mais interessante do perfil do Instagram deles eles divulgam ações de outras marcas, tá? Tem uma marca de Porto Alegre que lançou um moletom, não entrou no feed deles, mas entrou no history deles, porque eles admiraram a ação dessa marca. Então, assim, eu acho eles muito legais, porque eles compartilham exatamente humanizando. Olha, a gente achou muito legal esse conteúdo de um moletom sustentável, não é eles que vendem, mas eles divulgaram a marca. Não é sempre que eles fazem, mas de vez em quando eles fazem. Uma vez eu vi e tal. Só para falar para vocês. É isso, gente. Depois eu boto... Esse aqui eu vou mandar para vocês e esse texto lá no WhatsApp para vocês verem com calma. Que a Amaro é muito, muito, muito legal. Não tem como a gente não falar da Amaro. Liga a câmera. Oi. Vocês não conheciam a Amaro? Quem puder, começa a seguir a Amaro. É muito interessante. Muitas influenciadoras da área de moda citam a Amaro. Eles não usam tanto atrizes, né, nas suas campanhas. Eles usam influenciadoras. Então, por eles terem um gênero totalmente digital, quando eles lançam as suas modas, eles utilizam as influenciadoras para divulgar a sua moda. E algumas atrizes, claro, porque algumas atrizes já se tornaram influenciadoras específicas na moda. Eu não estou lembrando se a Marina Rui Barbosa, não estou lembrando se já fez alguma coisa para a Amaro, mas a Tássia Alves já fez, de cabeça assim. São grandes pessoas da moda, né? Mas que, sim, já fizeram. Camila Coelho, não. Acho que não. Tem que ver. Mas há um tempo atrás tinha, né? Só para vocês terem essa noção. Gente, é só para dizer, então, o fluxo de informação, de mídia online, a gente dá o exemplo da Amaro, eu acho que é um ótimo estudo de caso para vocês entenderem que o online tem como surgir muito mais informações do que a gente pensa que é o face-to-face, da boca a boca, de loja física. Eu acho que a Amaro, ela consegue humanizar sem nunca ter visto seus consumidores de maneira física, porque a origem dela é totalmente virtual.
Então, ela contradiz muito isso que a gente está estudando, né? A mídia online, a mídia de massa para se tornar online, ao contrário. Eu acho que existem muitas potências online que, sim, se souber conduzir, não precisam, talvez, existir fisicamente. A gente tem visto muito, né? Lojas que deixaram na pandemia de ter o seu endereço fixo e ficaram no mundo digital e estão tendo muito mais retorno no mundo digital. Mas se conseguir construir de uma maneira bom conteúdos, valor, agregador, relacionamento, cresce cada vez mais. Gente, é isso. Bom trabalho para quem ainda não terminou o PTI, né, o projeto integrado, e até semana que vem. Só deixa eu anotar o nome de vocês, que eu acho que hoje, acho que foi todo mundo, né? Maria Eduardo, acho que foi todo mundo. Gabriel, Joyce, João Vitor, Joás, Maria Eduarda. Gente, obrigada pela presença de vocês e até semana que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.